vai dizer que você não sente medo. Ou desapegado, ou corajoso, ou compactuado com a Annabelle, o xodó do Chuck Norris, ou diferentão. Boa noite, amorecos! Hoje eu tô aqui pra falar sobre medo. No momento de terror. Porque eu tava no WhatsApp daquele grupo que eu falei pra vocês que eu tenho com quem acompanha meu trabalho, com as minhas leitoras. E aí, meia-noite, elas estavam falando sobre medo, sobre filme de terror, essas coisas. Zé, olha aqui, meia-noite não é horário de falar de filme de terror, tá bom? Meia-noite é o horário que a Cinderela perde a bota e que as maldições lá acontecem, entendeu? Que fica tudo muito sinistro, não é horário de você ficar falando sobre coisas que vai me deixar sem dormir, porque eu já não durmo. Esse papo todo me levou a uma ideia de vídeo, porque eu tô assim, né, gente? Igual um cachorro farelante por tema de vídeo. Tema. Opa, falou A, tema pra vídeo. Fulana falou B, tema pra vídeo. Né, gente? Eu tenho medo de muitas coisas. Digamos assim, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de espírito, eu tenho medo de perder quem eu amo, mas isso é um medo universal, né? Existe controle universal pra televisão e existe um medo universal que é o de perder quem você ama. Cara, mas eu tenho um cagaço com a morte, um cagaço que quando alguém que eu gosto morre, igual aconteceu com algumas tias, minha avó, meu avô, eu só fico rezando pra que ele não aprenda a aparecer na minha frente, porque eu tenho medo de espírito, que eu fico assim, por favor, que a minha avó que acabou de morrer não aprenda a aparecer na minha frente, Senhor, que ela não aprenda a ser fantasma, Senhor, amém. Eu tenho medo de espírito, de morte, de caixão, de vela, de... Eu nunca fui no enterro na minha vida, por causa desse meu medo. Nunca, gente, nunca. Já perdi algumas pessoas queridas, acontece, isso é parte da vida, mas eu não fui no enterro de ninguém, porque eu acho que eu vou dar mais trabalho que o morto, entendeu? Que eu vou desmaiar, como eu nunca vi, eu não sei a minha reação, então eu tenho muito medo. Então eu prefiro não arriscar, entendeu? Eu prefiro ficar na good vibes aqui na minha. Falando em ET, a minha mãe conta, gente, acho que é por isso que eu tenho medo de ET. ET, olha aqui, vamos ter uma conversa aqui, seu astronauta ou seu extraterrestre. Você vive num planeta, eu vivo no outro. Eu não gosto do seu planeta, entendeu? Você gosta do meu planeta, eu não gosto do seu. Então eu não te dou o direito de aparecer no meu planeta, por mais que você goste. Fica aí na televisão, na vibe boa, vendo o planeta Terra da sua televisão. Não precisa vir aqui só porque você gosta dele, tá bom? Falou? Ok? Beleza? Beleza então, combinado. Tem um cagaço da porra de ET. Porque, gente, a querida da minha mãe fala que quando ela foi criança na escola, que ela atravessava um campo meio deserto, da casa dela pra escola dela. Que um dia atravessando esse campo, uma nave extraterrestre com umas luzes assim, ó, começou a descer e falar com ela. É por isso, minha gente, que eu tenho muito medo da minha mãe. Eu morro de medo da minha mãe, porque eu acho que ela é um ET, entendeu? Eu acho que aquele ET, quando desceu daquela nave pra falar com ela, aquele ET meio que abduziu ela, entendeu? E eu tenho o que também? Eu tenho medo de filme de terror. Por que eu tenho medo de filme de terror? Por causa de Exorcista. Por quê? Porque quando eu era uma criança inocente, a Lila Jazz, bonitinha, educadinha, toda cheirosinha na aula, uns amiguinhos não muito legais tiveram a brilhante ideia de como o professor tinha faltado, a gente estava com tempo vago. Eu tinha 8 anos de idade, gente. O professor já faltava e já tinha tempo vago. Falaram, já que não tem aula, vamos assistir filme. Assistir filme, ok. Aí fomos alugar o filme que a gente ia assistir. Um amiguinho meu, que não é de Deus, tinha 8 anos também e alugou Exorcista pra gente ver. Um bando de crianças de 8 anos, umas 10 crianças de 8 anos assistindo Exorcista. Aquela filha de uma égua, começou a girar a cabeça lá, enfiar o crucifixo onde não devia. Eu fiquei num cagaço, gente. Eu fiquei num cagaço que por causa de Exorcista e por causa desse meu coleguinha que me fez ver Exorcista com 8 anos de idade, eu não tinha preparo psicológico. Eu não tinha estrutura, não tinha preparo psicológico nenhum para assistir esse filme. Por causa desse amiguinho, que se você tá me vendo aí, amiguinho, que teve a brilhante ideia de alugar Exorcista, saiba que eu te odeio muito! Até hoje. E desde então, desde o resto da minha vida, os outros 16 anos que se passaram, eu nunca mais assisti filme de terror nenhum. Porque eu acho que todos vão ser igual a Exorcistas. Eu sou daquelas lindas, belas e educadas que quando alguém chama para assistir um filme de terror, eu respondo, nem fudendo.
Tá bom, amiga, vamos ver a Annabelle! Estreou o filme da Annabelle, vamos ver! Eu tenho muito medo, que eu tenho medo para caramba. É de cobra. Mas não é de cobra, que você tá pensando no sentido maldade da tua cabeça aí, não é a cobrinha que o homem tem entre as pernas não, porque essa a gente resolve, né, gente? Essa até que eu gosto. Opa! Opa! Então não é essa não, é a cobra serpente mesmo. Ah, o medo é tanto, mas o medo é tanto, que eu na Disney, tem um brinquedo chamado The American Horror Show. American Horror Show, horror. Show de horror americano, traduzindo aqui. E aí eu cheguei pro cara antes de eu entrar, porque eu queria saber se eu podia entrar, né? Virei pra ele e falei assim, moço, tem cobra? Aí ele virou e falou assim, você quer saber se o negócio é assustador? E eu tentando falar inglês, moço, the show have snakes. Snakes. E ele, snakes? Você entendeu? Se as pessoas não entendem o que eu falo em português, imagina em inglês, gente, imagina. Aí ele, não, você tá querendo saber se o brinquedo é assustador? Eu, não, moço, só se tem cobra mesmo. Porque se não é um medo, eu não sei explicar. É uma coisa de pânico, é uma coisa de fobia, uma coisa assim, além da vida, entendeu? É uma coisa que eu tenho que explicar com a terapia, com a regressão, porque não tá fácil pra mim. É assim, eu não posso ver foto, gente. Eu coloquei uma foto aqui na edição, aqui na edição desse vídeo. Mas saiba que eu não vou ver esse vídeo nunca mais por causa dessa foto, nunca mais. E que eu quase morri editando isso. Pois é, amigo, seja solidário. Então, eu tinha 8 para 9 anos também, quando a gente estava estudando classificação dos animais, né? Classificação dos animais, legal. A professora mandou abrir na página tal, e lá tá a foto do réptil e uma cobra representando o réptil. Eu comecei a olhar para aquela foto, comecei a passar mal, comecei a suar frio, mas suar muito frio. Se eu não fechasse o livro na hora, eu desmaiava. Foi nesse dia que eu descobri que eu tinha fobia à cobra. Outro dia, sem querer, tava eu no sofá da sala, meu pai muda de canal, bota no canal que tá passando o Anaconda. Resultado, Jéssica desmaiada no cinema! Desmaiei! Na minha sala, no sofá, assim, ó. Começou o filme, aquela imagem daquela Anaconda, desmaiei na hora. Ainda bem que eu tava em casa, não tava no cinema. Falei errado aqui. Mas enfim, gente, aconteceu de eu desmaiar no avião também. Porque eu tava no avião, e aí no avião, alguém tava do meu lado vendo serpentes a bordo. Serpentes a bordo, cobra no avião. Eu tava no avião, comecei a achar que ia invadir serpente o avião que eu tava. Puf! Desmaiei. Nunca desmaiei por nada, gente. Problema de saúde, desidratação, virose, dengue, nada na vida me fez desmaiar. Os únicos 2 desmaios que eu tive na vida foi por causa da bendita cobra. No avião e no sofá de casa. Ainda bem que eu não fui no cinema ver Anaconda, né? Ainda bem. Glória a Deus. Sério, Anaconda pra mim é a junção de todos os exorcistas com todas as Annabelles. Falar em Annabelle, gente, eu tenho um pouco de trauma de boneca também. Por que eu tenho um pouco de trauma de boneca? Por quê? Por causa da boneca da Xuxa. Porque quando eu tinha uns 10 anos, pra não falar 8 de novo, né? Porque tudo você tinha 8 anos, é idade boa, né? 8 anos, tudo aconteceu com 8 anos. Não, eu era um pouquinho mais velho. Eu ganhei uma boneca da Xuxa. Aquela boneca que toda criança ganhou. Só que o que aconteceu? Falaram pra mim que aquela merda era encapetada. E que aí, que quando você dormia, a boneca ia lá e te enforcava. Falaram isso pra mim, falaram, eu acreditei. Eu acreditei, fiquei o quê? Fiquei com medo, tranquei a boneca no guarda-roupa, no lugar mais alto do guarda-roupa, sabe aquele lugar que você não alcança, que não tem nada? Peguei a chave, tranquei, botei a chave na descarga, dei descarga com a chave, ninguém mais sabe onde tá a chave e a porta nunca mais se abriu. Eu já mudei de casa e o cara que mora na casa atualmente não sabe que naquela porta trancada na qual ele não tem a chave, nem ninguém no mundo tem, só o esgoto, tem uma boneca da Xuxa lá dentro. Vou até ligar pra esse cara pra perguntar se ele sabe que tem uma boneca da Xuxa lá dentro, que ela pode enforcar ele. Vai dizer, né, gente? Não sei se a boneca tá encapetada lá dentro, foi o que falaram pra mim. Modéstia à parte, gente, modéstia à parte, foi mais uma brincadeira. Eu não sou uma pessoa muito medrosa, não tenho medo de escuro, não tenho medo de altura. É mais esse meu probleminha com o espírito e com cobra mesmo, entendeu? É só isso, tirando isso, tá tudo de boa. Eu pulo de asa delta, eu pulo de paraquedas, eu dou jump, eu faço o que for. Ah, esqueci de contar um episódio também, que eu tava no Beto Carreiro e a minha prima também, um pouquinho diabrada, cismou de ir naquela torre do terror,
que fica as pessoas correndo atrás de você. E ainda você pagava 5 conto pra ir naquilo, tá, gente? 5 reais. 5 reais pra ir naquela porcaria. Eu não sabia do que se tratava, paguei os 5 reais, pensei que fosse uma torre que despencava. Eu adoro altura, despencar, adoro. Pensei que fosse isso. No meio da torre lá, começa a aparecer fantasma, começa a aparecer as coisas. Quando eu vi, eu tava dentro do quarto do exorcista. Reproduziram nessa torre o quarto do exorcista. Ah, pra quê? Eu sou traumatizada com o exorcista, me vi dentro do quarto daquela filha da mãe, daquela menina que gira a cabeça. Eu grudei no braço da minha amiga, assim, com uma força. E eu fui o resto da torre inteira, de olho fechado, grudada no braço dela. Os fantasmas iam pegar ela, correr atrás dela, e eu tava lá, grudada nela, grudada, que não soltava de jeito nenhum. Ela começava a correr de medo, que aparecia gente com faca, com as coisas na frente dela. Ela começava a correr e eu corria junto com ela, não desgrudava de jeito nenhum, e ela tentava me tirar assim, ó. Não conseguia, ela não conseguiu. Eu só abri o olho, tirei o braço quando a gente saiu da torre. De tão cagada que eu sou, gente. Ah, que sorte, né? Você tem medo do exorcista, você entra no quarto do exorcista. Que sorte, gente! Que sorte! Sou uma pessoa sortuda. Mas enfim, o que eu fico imaginando é a mente perversa por detrás dessas criações divinas. Que assim, pra mim, esses escritores que escrevem essas coisas, que inventam uma Annabelle da vida, que cria esses filmes de terror, pra mim é tudo gente do mal, desocupada, que tá acumulada, assim, ó. Tudo uma acumulada, assim, o cara que escreveu o Exorcista tá assim, com o cara do Jason da Serra Elétrica, assim, ó. Pra poder o quê? Pra poder ferrar com a nossa vida, pra poder tirar a nossa paz, o nosso sossego. Que pode, gente? Como é que pode? A pessoa acorda de manhã cedo e fala assim, hoje eu vou escrever uma história sobre uma boneca que mata as pessoas. Ah, belo dia de sol pra se escrever sobre um cara que mata as pessoas com uma serra elétrica. Outro belo dia de sol pra poder escrever sobre uma bendita que fica girando a cabeça na cama. Uma amiga minha me chamou pra poder ver Atividade Paranormal. Querido, Atividade Paranormal, eu acho que tá fazendo todos os débeis mentais que entraram na sala de cinema pra poder ver aquela porcaria, gente. Aquela porcaria é real. Aquilo dizem que aconteceu. Eu vou brincar com a sorte. Eu vou lá no cinema ver aquilo pra depois acontecer de verdade na minha casa, no meu quarto. Ah, mas não vou. Ah, mas não vou mesmo, amigo. Então é isso, gente. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários de que você tem medo. Ou se você é do Team Jéssica, corajosa para caramba, velho. Só que não. Enfim, conta pra mim do que você tem medo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aqui pra mim. Se inscreve no canal. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Assim, me falaram que filme de terror é 880. Ou você ama ou você odeia. Colega, pra mim não tem essa opção. É ou você odeia para caramba.